Pessoas é a coisa mais importante do negócio, porque sucesso em uma empresa a médio e longo prazo é a habilidade da empresa de inovar. Steve Jobs tem aquela frase lá, a Apple é tão boa quanto o próximo produto que ela vai lançar. Então, se você ver essas empresas que deram mais certo nos últimos 20, 30 anos, são as empresas que conseguiram ter os melhores talentos. Por quê? Porque elas são empresas que conseguiram continuamente inovar. Perder uma pessoa é 2 vezes o salário anual dela. Porque você tem substituição, você tem que treinar, você tem que fazer, e também o custo de oportunidade, porque eu perder essa pessoa, eu tô perdendo o custo de oportunidade que ela estaria trazendo de receita. A empresa dele já analisou mais de 2 milhões de salários para conseguir estar automatizando todos os trabalhos com vocês. Pedro, dá conta. Bom, prazer. Muito feliz aí estar com você. Obrigado aí pelo tempo. Prazer é todo meu, cara. Vamos começar com uma pergunta quente aqui já, né, cara? Pô, você que já analisou mais de, 2 milhões de salários, de emprego, tá aí, tem a melhor base de dados de compensação e tal da galera. O que é o emprego que, tipo, realmente tá caindo o salário, assim? Porque tá sobrando, a galera não tá mais contratando tanto e tal, porra. Qual que é, sabe, uma faculdade que você é meio burro se você fizer hoje, assim, que não tem mais pra onde ir? Boa, cara, eu acho que o jeito que tá mudando bastante, especialmente nos últimos 3 anos, e até analisando os dados que a gente tem, eu acho que tem uma relação muito interessante entre trabalhos analíticos e trabalhos estratégicos. Acho que muita gente fala, operacional, eu acho que operacional é meio óbvio que eventualmente se você tá apertando botões em planilhas vai sumir, isso é meio dado, mas eu acho que a segunda derivada são trabalhos analíticos. E dentro de trabalhos analíticos você tem uma gama bem grande, desde trabalhos técnicos até trabalhos de análise, estatísticas, matemáticas, coisas assim, porque acho que é onde a IA consegue ter uma eficiência muito melhor do que com problemas ambíguos. Então, quando você tem um problema ambíguo, é muito mais difícil de você ter uma opinião forte e a IA não acaba te ajudando tanto. Ela é um parceiro de pensamento, mas ela não é uma alternativa. Quando você pensa em coisas analíticas, ela é uma alternativa sim. Então, vejo muito essa relação acontecendo. E você vê em algum mercado específico que tá, tipo, tendo uma mudança mais agressiva nisso? Especialmente em mercados de tecnologia. Então, empresas de tecnologia são as que estão acabando sendo mais afetadas por isso, porque empresas mais tradicionais acabaram que não trouxeram tantas pessoas com trabalho analítico, logo elas não têm tanta gente assim. Em contrapartida, a tese das empresas de tech sempre foi pegar as melhores pessoas mais inteligentes, mais analíticas, que pensam data-driven, que a galera falou um monte, e agora essas pessoas acabam tendo que se tornar pessoas mais generalistas e com opiniões mais formadas. Hoje vocês têm, cara, centenas de clientes e tal, é muito mercado de tecnologia, cara, sim. Mercado, varejão, mercado financeiro, como que é? Eu diria que boa parte dos nossos clientes são scale-ups, então empresas venture-backed, aí acho que se você pegar os maiores fundos de investimento, eu diria que 80% do portfólio desses fundos são clientes nossos, assim, que estão dentro do nosso ICP, claro, mas tem empresas tradicionais, vamos dizer assim, que são mais, como Gerdau, Vale, Suzano, que ajudamos, mas ali a gente vê o foco sendo cada vez mais na pessoa que a gente atende. Então, líderes de pessoas que querem inovar. Acho que essa é a métrica mais importante. Então, se você é uma pessoa que não tá afim de, desafiar o status quo, como as coisas funcionam, a gente acaba tendo um fit não tão próximo. Mas bem que tem um tamanho mínimo também, que começa a fazer sentido também, né? Onde que é esse tamanho mínimo? 50, 100 pessoas assim é o tamanho ideal que começa a fazer, porque menos de 50 pessoas, as suas dores de people acabam sendo resolvidas pelo founder. E aí, conforme você vai crescendo, você vai tendo dores pontuais, às vezes one-off, um trabalho de remuneração, mas conforme você vai tendo mais do que 100 pessoas, são muitas dores recorrentes de people, você tem que estar pensando em muitas variáveis aí na melhor gestão de pessoas. Hoje você chama comp, né? Compensação foi onde vocês entraram, mas você falou que a visão de vocês é ser o RH como um todo, né? Exatamente. Vocês já atendem outras partes, que hoje é cliente na Lud, inclusive. Boa. Super obrigado pela confiança. E aí, cara, hoje tem outras partes que vocês já estão atendendo, como que é? Boa, então, a gente já tá assim, que aí é o modelo que a gente tá chamando, né, de Super Powered HR Professional, onde a gente vai além de remuneração. Para diferentes clientes, a gente atende coisas diferentes. Porque o racional não é que a gente tem uma ferramenta pronta para atender uma dor, mas muito mais que o que é o objetivo de negócio? Cara, estou com o objetivo de maximizar receita por colaborador. Beleza, vamos pensar junto como a gente resolve isso e quais processos eu preciso colocar para melhorar essa solução. Se eu preciso criar uma ferramenta interna, a gente vai lá e cria. Então, você sempre tem um squad de pessoas que entra. É uma pessoa com um background de RH muito especializado, o que a gente chama de um AI Engineer, que é uma pessoa que consegue criar toda e qualquer ferramenta interna, e uma pessoa com um contexto de negócio bem forte, que é o nosso Client Partner, o Forward Deployed dos modelos aí que vem aparecendo. E aí esse squad consegue realmente atender a dor. O banco de dados que a gente fez é um insumo muito bom para fazer diversas decisões, mas não é o único vertente dessa stack aí que a gente criou. Só explicando, Forward Deployment é o jeito chique que a galera chama o vendedor, na real. Um vendedor que é mais técnico, né? Que ele consegue fazer um negócio mais... montar o projeto e tal, né? Tem um pouco isso. É que assim, no nosso caso é bem específico que o nosso Forward Deployed, ele literalmente tá no Slack da empresa.
ele tá, tipo, nos clientes que a gente já tá mais nesse modelo. O que a gente, historicamente, tinha mais projetos. Mas é uma pessoa no Slack, tá fazendo e tá, tipo, trocando com o CHRO, com o CEO, falando, cara, isso aqui não tá bom, isso aqui dá pra melhorar. Mas, de fato, essa pessoa também é responsável por cada vez mais aumentar o ticket e garantir que a gente tá sendo mais impactante para a empresa. Então, pelo que eu entendo, vocês são uma AI-enabled, tech-enabled service company. Se você for pensar que uma pessoa presta serviços, sim, mas é tipo, quando você contrata um colaborador, ele presta serviços. Sim. Você estaria contratando a gente um colaborador. Quando a gente recebe a remuneração dos nossos clientes que estão nesse modelo, é salário que a gente diz internamente. Entendeu? Então a gente está recebendo salário dessa empresa, que é um modelo recorrente, etc. A gente tem um legado aí de projetos que a gente fez, mas agora a gente está migrando todos eles gradualmente para esse modelo de salário mesmo, assim. Bem, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe na frente na jornada, todas as mudanças que fizeram, mas agora vamos falar um pouquinho do Pedro, né, cara? Pô, eu aleatoriamente conheço tua família inteira separadamente de lugares aleatórios, né, cara? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Você estudou aonde quando você era mais novo? Eu estudei no Colégio Santa Cruz. No Santa Cruz, pô. Era de algum clube, não? Você tem cara... Da Hebraica. Da Hebraica? Boa. Boa, troca. Jogava tênis. Jogava tênis também? Joguei tênis a vida inteira. Pô, vamos tirar um X1, hein? Ó, vamos jogar, hein? Tá treinando ainda, não? Não. Você parou de jogar com que ano? Cara, na faculdade. Joguei faculdade lá nos Estados Unidos, joguei um ano e meio e depois eu parei. Então eu tinha 19 anos e meio. Isso foi o quê? 2017. 17? Mas eu toquei numa raquete desde então. Você tem quantos anos agora? Agora eu tenho 28. 28? Pô, então a gente jogou na mesma época, bro. Pode ser. Tu jogou... Federação, essas paradas. Joguei Federação, ITF. Então, pô, tem que jogar. Eu parei com 18, tá ligado? Na época, sei lá, o Igor Marcondes, o Orlando Luz. O Orlando Luz, que era o cara que era o Rafa Matos. Exato. Caraca, era tropa boa, jogar mano. mesmo, que legal. Mas aí eu vi que não tinha futuro nenhum, tá ligado? É a mesma coisa, é isso. Aí, tipo assim, eu apliquei pra umas faculdades americanas lá, aí era uma faculdade boa, sem bolsa nenhuma, uma faculdade horrível com bolsa. Exatamente, mesma coisa, é isso. Aí eu passei na Federal do Paraná a fazer engenharia e falei, bora, irmão. Eu achava que fazer faculdade nos Estados Unidos ia ser American Pie, né? Eu descobri que só no Arizona que tá ligado? Exato, é só no Arizona, exato. Você estudou onde? Você é em Cornell. Em Cornell, Cornell não é, né? Não, Cornell é bem nerd, vamos falar assim. A faculdade é boa ainda, né, cara? Porra. A galera lá estuda bem diferente. Porra, é outra vida, né, cara? Outra vida. E aí, cara, crescendo, você tinha algum hobby além do tênis, assim, cara? Jogo? Eu queria ser jogador professor de tênis, eu jogava videogame também, tudo que é videogame que teve eu joguei um pouco, mas eu estudava bastante, fui bem nerdão e bem assim, nesse sentido, mas assim, vida normal, escola, tênis, saía com a galera, assim, bem vida normal, mas eu também sempre tinha um pouco dessa parte de empreender, então até no colégio eu abri um negócio de vender comida, eu levava, tipo, sabe, stand de mel, que meu bisavô tinha um negócio de tipo uma fazenda que fazia muito mel, a gente fazia algumas criações diferentes, a gente vendia lá, mas coisa assim. Sempre gostei dessa parte de negócio. Já tinha uma veia aí. Meu pai empreendeu a vida inteira, então era meio que o status. Cara, né? Pergunta que não quer calar, que eu pergunto pra todos galera no GigaCast aqui. Perdeu o BV com quantos anos? Acho que 13, cara. Porra, 13 é a média aqui. Ontem eu entrevistei um que perdeu com 11. Falei, porra, tá bruto, hein, bicho? Tá vendo? Tá cara acelerado. Exato. Porra, eu sempre... Cresci tarde, eu era baixinho a vida inteira. Eu era o menor da turma, assim. Pô, e você é o filho do meio, não? Mas... Eu sou o quarto, a gente é 5. São 5? Você conhece acho que 4 ou 3? Eu conheço 3. Eu conheço... É Paula, né? Paula, que é advogada do BZCP. E o Rodrigo, que é o fundador da Tela. Sim. E Porra, a Paula, cara, ela... Quando eu conheci ela foi minha advogada lá, cara. Porra, fez um péssimo trabalho, infelizmente. Jura? Foi ruim, eu fiquei sofrido. Nossa, a nossa melhor advogada, jura? Porra. Não, eu tenho certeza que é um trabalho bom. Foi uma experiência específica ali, tá? Todo mundo adora o trabalho deles. Mas, ó, o que eu queria trazer aqui agora de próximo passo é quando você tava lá na faculdade e tal, você, pô, já chegou sabendo o que você queria estudar ou você foi meio que aprendendo? Cara, eu tava com a mentalidade, tipo, eu gostava muito de matemática aplicada, economia e também de, tipo, um pouco de tecnologia, mas não sabia exatamente o que era, mas a vantagem lá é que você não precisa decidir necessariamente, que nem no Brasil. Lá você vai fazer um major, mas você pode estudar várias coisas, pode fazer seu próprio currículo. Então, eu entrei lá numa pegada de mais ADM e fui entrando mais, conforme os anos foram passando, em ciência da computação. Então, eu acabei fazendo um undergrad em Applied Economics e Math, que chama, e um mestrado em ciência da computação com foco em IA mesmo. Aí eu formei em 2020, lá do mestrado. Então, fui migrando, e foi muito porque na faculdade eu estava empreendendo com o Chris, numa startup, que é o meu atual sócio, e lá eu gostei muito desse negócio de fazer produto, codar, fazer as coisas, então eu fui pegando a manha nesse sentido. E você chegou a ficar 2 anos lá trabalhando? Ou... Fiquei. Depois da faculdade, quando a gente foi na empresa, a gente foi lá, eu mudei pro Vale do Silício, passei 2 anos lá trabalhando na Lyft, que é a competidora da Uber. Foi uma experiência super legal, criei produtos do zero, sabe? Foi onde eu acho que foi a minha escola de produto mesmo. E aprendi bastante lá com os fundadores, que são pessoas que eu admiro muito. E conta aí, cara, o que a Lyft se sente que é especial sobre a empresa?
O que eu sei... Desculpa, não sei se entendi. O que é especial? Sim, Na Lyft? É. Cara, eu acho que a visão do Logan e do John, eles tinham um conceito muito legal de, tipo, innovation stack, que a ideia é que, assim, você faz inúmeras micro-inovações, que quando você coloca todas elas uma na frente da outra, você cria uma experiência mágica. E, assim, Lyft e Uber, acho que, né, no ponto de vista do produto que eles entregaram, estão sempre concorrendo frente a frente lá nos Estados Unidos, e é uma lógica que, assim, você aperta um botão, eu sei que hoje é meio comoditizado, mas você pensa, sei lá, 15 anos atrás, você aperta um botão, o cara aparece pra te buscar e te leva onde você quer ir. E aí, quando você entende o que tá por trás dos panos, são muitas inovações que são necessárias para acontecer, sabe? Tipo, segurança, especificação, mapping, routing, etc. E acho que a mentalidade da empresa lá de ser, tipo, obcecado por essas experiências mágicas foi, para mim, o que eu mais aprendi e o que mais diferenciava eles. Porque até mesmo com, tipo, menos funding, menos dinheiro, sem poder diminuir preço, eles conseguiam bater de frente com a Uber. Pelo produto mesmo. E o que são algumas coisas que você trouxe de lá para tua empresa hoje? Bom, eu acho que esse conceito, né, do Innovation Stack, então assim, na Comp, quando a gente fala do nosso produto, a gente quer que o nosso cliente não saiba como a gente conseguiu fazer o que a gente fez. Tipo, cara, você é onipresente, como que você faz isso? Esse tipo de reação que a gente gostaria de sentir. Então, um pouco é tentar criar essas diversas inovações no nosso produto. Então, desde os dados, por exemplo, a gente ter o melhor banco de dados possibilita a gente fazer coisas que outros clientes, pessoas não conseguem. A gente ter profissionais extremamente qualificados, a gente ter produtos que têm N micro-inovações, etc., é o que possibilita isso. Acho que essa foi uma das grandes aprendizados. E o segundo, que foi o que o fundador lá, que também fez Cornell, então tinha essa relação lá com ele, chama John Zimmer, é o conceito de contratação, que ele fala muito fortemente, eu acredito, que você não consegue mudar as pessoas. Tipo assim, não é a sua empresa que vai mudar quem a pessoa é, essa empresa pode amplificar ela ou reduzir ela, mas não vai mudar. Então, a gente é muito opinionado também nessa questão de, cara, essa pessoa é perfil comp ou não, e é um perfil muito específico que funciona pra gente, e você tem que fazer o design da empresa para não querer que todo mundo queira trabalhar aí, mas que esse perfil queira trabalhar aí, sabe? Então, foi Quem é? Cara, a gente tem 3 valores lá. Um é, tipo, vamos querer, que é, tipo, uma vontade bruta de só estar sempre querendo melhorar. Então, é engraçado, mas muitas pessoas que trabalham na Comp têm um background de esportes. Então, desde, tipo, balé, videogame, corrida de ultramaratona, braço de ferro. Um cara que trabalha com a gente pegou em sexto no mundo de campeonato de braço de ferro. Tá louco. Loucura, né? Tá louco. Então, essa tipo, é uma coisa intrínseca que a pessoa tem, não é a Comp que trouxe isso pra ela. Eu acho que o segundo é o que a gente chama de, tipo, pragmatismo. Então, pessoas que, tipo, são muito, tipo, diretas ao ponto, querem fazer, que a gente pegou muito da cultura americana, que é um modo de operar lá, tipo, cara, como que a gente faz isso? Qual que é o objetivo? Não vamos ficar, sabe, enrolando a linguiça. E aí, o terceiro que a gente fala vamos querer, pragmatismo, e aí figure it out, que é mais ou menos, cara, a gente tá num ambiente muito aberto, os problemas são abertos, as coisas mudam muito rápidos, então você precisa ter essa questão intrínseca que, cara, na vida, se você olha a jornada das pessoas que a gente contratou, elas se viraram em um monte de coisas, sabe? Na vida, sejam questões pessoais, profissionais, relacionamentos, seja o que for, elas têm essa vontade, tipo, cara, se eu não tenho a resposta, eu vou dar um jeito de chegar nela. Porque os problemas são muito abertos, são muito ambíguos. Todos você sabe, né? Tipo, startups early stage são subjetividade muito alta. Não é, cara, pega esse modelo, faz um DCF e entrega o relatório depois. Então, um pouco isso. E, cara, e quais são, sei lá, os antivalores, assim? O que é a pessoa que não tem a menor chance de dar certo na conta, assim? Sem ser o óbvio, né? Que é o cara burro que não quer trabalhar. Tem o cara burro e o filho da puta, vamos falar assim, né? Que essas duas pessoas a gente... Acho que nenhuma empresa Ninguém quer, né? Eu acho que é isso. Mas aí, o segundo, eu acho que tem uma coisa que, tipo, pessoas que a gente vê que, tipo, a gente tem um conceito de future found. A gente quer pessoas que querem empreender, trabalhem lá para um dia poder empreender. Se eu ver o isso, é aquela pessoa que ela quer muito direcional. Ela quer, por exemplo, que a gente pegue e fale assim, pô, essa é a jornada que você vai ter aqui na Comp, é assim que você vai crescer, é assim que vai funcionar. Então, é pessoas que querem direcional, pessoas que querem ser micromanagers, que existem bastante. Eu achei que todo mundo era mais perfil que gosta de, sabe, aqui, mas não, eu percebi que muita gente quer e precisa de um direcional muito claro, que é uma coisa super justa de pedir do seu empregador, mas acaba não dando tão certo, e aí é mais perfil do que qualquer outra coisa. Entendi. O cara que... É mais quadradinho, sabe, que ele gosta das coisas de uma certa forma explícita e não tá disposto a, sabe, ter um grau de ambiguidade muito grande. Que é uma pessoa que não quer que ela mesma tenha que decidir o que ela vai fazer. Exatamente. Tipo, toma o problema aí, irmão, se vira pra resolver. Exatamente. E, tipo, ela não quer isso. Ela quer, tipo, cara, me diz como eu vou resolver, que eu vou ser uma máquina para resolver. O que eu entendo e tem muito valor em muitos lugares. Acho que só no momento da Comp hoje, não tanto, sabe? Sim, sim. Cara, eu acho muito interessante, né? Que agora eu tô trabalhando com meu irmão agora na empresa. Eu virei empregado agora, né? Mano? Que legal. E aí, cara...
Tem uma parada muito suave sobre ser, né, um Pô, empregado. uma calma na mente, né? Irmão, tipo assim, a parada que eu faço lá hoje é que eu sou encarregado da Developer Productivity, assim. Então, Tá. como que a gente faz pra usar IA e tal, pra conseguir, sei lá, sem ler... Se você não lê as linhas de código e o negócio ainda tá melhor do que se um cara tivesse escrito, um cara muito bom tivesse escrito, assim. Nice. E, cara, tipo, esse é meu trampo. Aham. E, mano, eu só faço isso, eu não tenho que me preocupar com porra nenhuma, mas eu tenho que preocupar se, porra, vai ter dinheiro, vai ter caixa, se vai ser demitido, qual que é a estratégia do sei lá o que os outros estão fazendo, se tá todo mundo gastando o tempo no lugar certo. Irmão, você é suave, Você só foca em uma coisa. você só foca ali, e aí quando você faz, você ganha parabéns, irmão. Não, dá uma paz na mente, né? O oposto do negócio. E nossa, isso é. E assim, eu acho que é super justo querer isso, sabe? E depende do momento de vida, com certeza que eu já. Na Lyft eu tinha isso, tenho certeza que no futuro pode ser aqui, mas assim, eu acho que tem uma beleza nisso e você consegue fazer muito bem aquilo. Porque quando você tem 50 mil problemas, é difícil você fazer alguma coisa, sabe, melhor do que todo mundo. Ficar no mesmo projeto todo dia e tal, sem ter nenhuma distração, bicho, o negócio anda É. muito mais. Agora, pô, o founder, cara, naturalmente é fazer 50 coisas pra ninguém mais ter que fazer, né? Exatamente, você tem que shieldar a empresa inteira pra eles poderem. Então, eu entendo. E o teu sócio, você conheceu aonde? Cara, a gente empreendeu junto lá em Cornell, a gente abriu uma empresa de delivery de café da manhã, de açaí. É mesmo? Fazia delivery pra galera de manhã lá em Ítaca, que era a cidade que a gente morava. E aí a gente empreendeu por 2 anos e meio, foi uma experiência super legal. E aí a gente, tipo, quando a gente tava no fim da faculdade, a gente recebeu a oportunidade de captar um dinheiro, uma coisa pequena, mas a gente falou, cara, nosso sonho não é entregar café da manhã pra college students, sabe? Então vamos vender, mas a gente quer empreender de novo. Então a gente vendeu e a intenção de passar 2 anos no mercado para depois empreender. Então ele foi trabalhar na General Atlantic, lá nos Estados Unidos, e ele cobria HR Tech. Então a gente passou 2 anos estudando tudo possível de HR Tech, todos os subsistemas, todos os setores, modelos de pensar, falando com founders de Rippling, disso, daquilo, de pessoas super presentes no ecossistema de HR Tech. E a gente iterou um monte de MVPs ao longo desses 2 anos, até chegar na tese da Comp. Então foi isso, conheci era 10 anos já hoje em dia. Ele até o pessoal do time até colocou aqui, né, cara, sobre criar startup na faculdade, assim. Conta um pouquinho sobre essa empresa, como é que foi a ideia, cara, de onde veio? O que aconteceu foi, quando eu entrei lá no undergrad, era um undergrad de... Muita gente queria fazer IB consultoria de lá, eu não sabia disso. E aí, na primeira aula, você tinha que falar, dar um discurso, o que você quer fazer da vida? Aí eu cheguei e falei, cara, eu quero empreender, por isso, acho que é a melhor coisa que dá pra fazer, etc. E aí todo mundo falando consultoria e banking, aí ele pegou e me puxou, cara, eu também quero empreender. Então, a gente meio que ficou primeiro sócios e depois amigos. Sabe, a gente começou a todo dia almoçar junto, pensar em ideias, etc. E a nossa função objetiva não era criar um negócio bom, mas era criar um negócio que ia ensinar a gente a empreender. E por isso que a gente escolheu o delivery de café da manhã, porque é extremamente operacionalmente intensivo, que não é uma coisa boa para um business, mas é uma coisa que, pô, 2 caras com 18 anos, com muita vontade, conseguem mandar bem. Porque eu cozinhava e ele fazia o delivery, sabe? Era isso. E aí a gente depois foi melhorando, então a gente passou por vários ciclos de empreender, Então sabe? tu monta um açaizinho gostoso. Então. Fazia um açaí bom, E quando eu vim pra cá Brasil, eu tomava todo dia. É mesmo, todo cara? dia eu tomava um de açaí, negócio... Adoro. Ah, louco, Bruno. Qual que é o melhor açaí? É que eu sou meio viciado no açúcar, um pouco no fruit eu como bastante, mas tem uns que você pode encomendar lá, assim, direto da fonte, mas é pra quem gosta de coisa um pouco mais azeda, assim, não sei se eu... Sei o esquema. Eu tento diminuir o açúcar, né? Então. É difícil, né? Mas açaizinho é bom demais, né, bom, cara? não dá, E, cara, você, da onde que vem a ideia da Comp, então? Tipo, qual foi a jornada da epifania? Então. Tipo, a gente ficou... Tipo, a tese que nunca mudou, tipo, nesses 2 anos que a gente tava iterando lá, era que, tipo, pessoas é a coisa mais importante do negócio. Mas isso é uma frase meio clichê, né? Muita gente fala, pô, pessoas é o seu time, mas acho que tem uma derivada aí que muita gente talvez não pensa, que é... O motivo pelo qual pessoas é a coisa mais importante do seu negócio, e cada vez mais isso é verdade, porque sucesso, na minha opinião, de uma empresa a médio e longo prazo é a habilidade da empresa de inovar. O Steve Jobs tem aquela frase lá, a Apple é tão boa quanto o próximo produto que ela vai lançar, não é o que ela fez historicamente. Então, se você vê, pelo menos na minha cabeça, as empresas que deram mais certo nos últimos 20, 30 anos, são as empresas que conseguiram ter os melhores talentos. Por quê? Porque elas são empresas que conseguiram continuamente inovar. Você vê, sei lá, a Tesla tá fazendo robô agora e já tinha quebrado a inovação do Placa carro. solar. Placa solar, tá sempre. Por quê? Porque tem os melhores talentos. Então, se você acredita que ter os melhores talentos igual sucesso, essa deveria ser o objetivo mais importante dos líderes da empresa. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha na prática, quantos founders passam tempo significativo, por exemplo, pensando em remuneração? Quase nada. Mas folha é normalmente 50% de todo investimento da empresa. Então, assim, a empresa capta 100 milhões de reais, ela vai investir provavelmente 50 milhões disso em salário. Literalmente, salário, benefício, etc. Mas a pessoa fundadora não está gastando os 50% do tempo dela pensando nisso.
Não, também, né? Pô, não deveria também. coisas. Não deveria, certo. Mas ela deveria gastar 0,001% do tempo nisso? Também acho que não. Então existe uma simetria de quanto tempo a pessoa gasta para a importância da decisão. E, consequentemente, a oportunidade era na ineficiência que a decisão estava sendo feita. Mas onde vocês acharam isso, assim, tipo... Foi muito, tipo assim, a gente tinha um pouco de benchmark de empresas lá fora, mas foi muito em discovery, vendo, falando com pessoas. Cara, como que você faz decisão de remuneração? Ah, quanto você quer... é literalmente assim. Quanto você quer ganhar? 15 mil reais? Tá, te pago 17 mil. Beleza, entra aí. E aí você olhava para as empresas e você via, cara, era uma zona total, as remunerações, pessoas com o mesmo cargo, com disparidade salarial total, não fazia nenhum sentido, sabe? Zero intencional. E remuneração que a gente pensou para começar é porque era a decisão que você conseguia provar ROI mais objetivamente, porque ela é mais matemática. Porque outro problema de vender para RH é que às vezes as melhorias não são tão tangíveis a curto prazo. Então como é que eu provo que eu melhorei o seu processo de pessoas se é uma coisa que demora 6, 12 meses para parecer que está sendo mais produtivo? Em contrapartida da remuneração, você consegue em poucos, literalmente minutos, mostrar impacto. Como você consegue problemas, ineficiências, diagnósticos e coisas assim. Então a gente queria, o nosso cavalo de Troia era a remuneração nesse sentido. Mas a tese sempre foi maximizar o impacto no negócio por meio de pessoas que a empresa tem. Porque a gente acredita que pessoas é a coisa mais importante. Pô, acho que vocês têm que mudar o nome da empresa, Bruno. Pode ser. Acho assim, que é um pouco limitador aí. Ó. Não é uma opinião assim fechada. A gente no começo falou, cara, vamos ser hiper focado em remuneração e vamos ser intencional na marca, no que a gente fala, no que a gente faz para isso. E agora a gente tá nesse momento de expandir o escopo, porque a gente, né, passou toda essa milestone aí. Pô, cara, imagino que você deve ter opiniões fortes sobre, tipo, Glassdoor, assim. Por que é... O problema então acho que o Glassdoor tem dois problemas. Primeiro, que ele não é B2B, ele é B2C. Ou seja, as pessoas estão colocando o salário delas, então você não tem nenhum tipo de validação. E aí você tem 3 problemas com isso. Um, os malfeitores querem mentir, etc. Beleza, até tem jeitos de resolver isso. 2, é que diferentes cargos em empresas têm senioridades diferentes. Então, se eu sou um diretor no Nubank, eu sou a mesma coisa que um diretor numa empresa de 50 pessoas? Provavelmente não. O grau de complexidade é bem diferente do que o diretor lá faz pro diretor aqui. Só que o Glassdoor ele não tem essa noção interna da empresa, essa lógica. Então, você não consegue fazer esse mapeamento. E terceiro é a descrição do cargo. Eu preciso pegar da empresa o que o cargo faz para eu poder mapear para um catálogo padronizado, que ele também não faz isso. Então, não tem como você ter convicção nisso. E a prova disso é que mesmo antes da Comp, as empresas já gastavam milhões de reais comprando pesquisas generalizadas da Towers, Mercer, essas empresas super tradicionais que existem há 70 anos, mesmo com o Glassdoor aparecendo. Então o Glassdoor gera valor para as pessoas, na física, não os PJs, sabe? Então esse foi o grande problema e por isso que existe. Eu acho que, bem, como empregador também eu sinto isso, assim, eu olhava lá os preços e falava assim, tipo, beleza, a empresa paga isso daqui, mas quem que é o sênior dessa empresa? Exato, o que é isso? O que isso quer dizer? Pô, assim... E aí tem um outro negócio também, é que, tipo assim, a mesma pessoa, ela vale diferente para diferentes empresas, assim, né? Então, vamos dizer, um programador numa empresa de tecnologia vale muito mais do que um programador, não sei, um escritório de advogado. Exato. Assim, né? Como que vocês balizam isso? Boa. A gente usa o conceito de percentis, tipo P25, 50, 75, 90, ou seja, pô, uma empresa, sei lá, que paga muito bem para uma determinada disciplina, porque ela valoriza muito aquela disciplina. Então, ela intencionalmente vai pagar percentil 90 de mercado, ou seja, vou pagar mais que 90% de todo o mercado para essa disciplina, porque o meu core é tech. Então, por exemplo, os nossos profissionais de remuneração, a gente paga P99 de mercado. Mas a maioria das empresas não precisa pagar P99 de mercado no profissional de remuneração, porque essa pessoa não é o core da empresa, estratégia de remuneração. Então, é um pouco assim, e aí a empresa, quando a gente ajuda a fazer a estratégia dela, a gente entende isso e ajusta dessa forma. Mas o mercado vai automaticamente se regulando. Então, por exemplo, o P5, se muita empresa escolhe que pagar P75 de tech, que é o que aconteceu nos últimos 5, 10 anos, o P5, a mediana de mercado subiu. Por isso que é dos cargos que mais subiu. Agora, o que está acontecendo nos últimos 3 anos é o cargo de Data Science, Machine Learning, que a galera está usando como AI Engineer, vamos falar assim, que é uma combinação desses dois perfis, pessoas com modelagem e também de engenharia, que agora está subindo muito, porque tá todo mundo. Para pessoa de data, eu tenho que pagar P90, de AI que eles estão colocando nesse bucket, né? E aí agora o valor de mercado sobe. Então, é meio que o causa sabe, consequência vai vindo do resultado dessas decisões. Cara, 2021 veio muita gente que era um programador júnior, pulou 2 empregos ali e começou a se chamar de sênior, né? Começou a entregar cargo de graça pra conseguir trazer a galera e tal, e tu vai ver um cara horrível, assim, tipo, como que vocês conseguem avaliar de fato quem é sênior, quem não é sênior e tal? Então, assim, dentro da... Você diz dos nossos clientes ou na Comp? Tipo, como a Comp faz pra contratar? No mercado. No assim. mercado. Então, a gente tem...
um conceito de Comp Global Level, que é um score, vamos falar, que a gente dá para a empresa, que é o grau de complexidade e maturação dela, com base em faturamento, tamanho, etc. E aí você destrincha isso de todo mundo. Mas a gente nunca olha para o nome do cargo. O nome do cargo não é o que importa. Dentro da empresa, essa pessoa está reportando para o CEO e ela tem 10 pessoas embaixo dela. Provavelmente ela não é um sênior, é uma pessoa mais sênior, ela é provavelmente um diretor, um gerente. Pô, essa pessoa está reportando para um cara que é um coordenador, está se chamando de especialista 2, provavelmente não é. Então a gente pega outras derivadas para conseguir fazer, que é o que o nosso modelo faz. Ele pega diversos atributos, como, por exemplo, se fez um job posting, determinado aquele cargo, eu leio toda a descrição daquilo e tem um modelo que vai me dizer, tá, uma pessoa que tem toda essa descrição, responsabilidades, competências, vai estar próximo desse tipo de nível. E, finalmente, sempre que a gente termina essa parte automática, a gente senta com a empresa e passa cargo a cargo para entender com questões mais qualitativas. Pô, o que é o dia a dia dessa pessoa? Como que ela faz? Que é o processo de matching que a gente diz. E o que você pergunta nesse caso, assim, tipo... Cara, tem bastante coisa. Para cada cargo tem quase que um framework, mas, por exemplo, você pega um profissional de engenharia de software, você vai falar com um cara júnior, você vai perguntar coisas como, primeira, qual que é o escopo de atuação dele? Ele está trabalhando numa feature, ele está trabalhando num projeto, num produto sozinho, ele toca um produto, ele define roadmap de outros engenheiros ou não, sabe? Então tem alguns vetores que a gente vai entrando para entender. E aí vocês mapeiam isso para tudo que é... Para todas as empresas que enviam dados para a gente. Então, e esse é outro ponto do Glassdoor. O Glassdoor não vai ter essa diligência para fazer isso. Então a gente faz isso com todas as empresas. A empresa entra pela primeira vez, a gente tem uma call live, síncrona, para fazer esse mapeamento de todos os cargos que a gente não tem alta convicção. Pô, uma pergunta que a galera sempre tenta entender, assim, como você definiria uma pessoa sênior? O que é um sênior? Pode ser um dev como exemplo, por exemplo. Então, é que assim, na Comp a gente não usa o termo sênior, a gente usa levels, que é uma metodologia que começou da Google, a gente adaptou aqui pro Brasil. Mas, porque tem gente que se diz sênior e na verdade é um especialista 2, que é o L5 que a gente fala. Então, falando de levels, L0, o cara tá na faculdade ainda, L1 acabou de se formar, L2 é o que a gente chama de pleno, 3, sênior, na nossa concepção, 4 especialistas, 5 especialista 2, 6 aqueles fellows, principals que estão de mercados. Todo mundo acima de L3 pro mercado é sênior, mas tem uma distância muito grande entre eles. Faz sentido? Então, o nosso sênior é o que a gente chama de L3. E aí, a gente, numa estrutura, um L3 não vai estar tocando squads, ele não vai estar tocando sozinho produtos do zero, ele não vai estar dando direcional para outros departamentos da empresa de como fazer as coisas, ele faz o dele bem feito. Mais ou menos isso. Mas, tipo assim, você pode ser um cara especialista supremo e ninguém reporta pra você. Não, isso é perfeito, que é a carreira em Y. Então, assim, você pode ter essa pessoa, só que ele é uma referência praticamente da empresa de como fazer as coisas. Certo? Você vê, tipo, o cara lá no Nubank, teve uma pessoa que compraram lá Flutter, tem o cara que é o cara que manja muito de Flutter, que é um L8, vamos falar assim. Ele é mesmo nível que o CTO. Só que ele não tem ninguém reportando para ele, porque ele é referência de mercado de como fazer uma coisa. E aí funciona super. Então é mais essa relativização de... Não é liderança, número de liderados, mas é impacto na organização. Entendi, é escopo de trabalho. Exatamente, assim, né, escopo de trabalho. Porque uma coisa que a galera coloca geralmente é assim, tipo, anos... Mas anos não quer dizer muito, né? Eu acho que anos é um proxy muito, muito ruim, porque tem pessoas que em 2 anos conseguem ser engenheiros fenomenais e pessoas que há 10 anos e não são bons engenheiros, sabe? Então, assim, é um proxy que a gente usa, mas é mais como temperatura do que como determinismo. Vamos dizer, cara, chegou na Comp lá, você contratou um programador, acabou de sair da faculdade e tal, e ele fala assim, Pedrão, me dá uma dica, cara, como é que eu faço pra virar sênior o mais rápido possível? O que é sênior? O que isso quer dizer, tá ligado? Me passa o caminho das pedras, o que você responderia? Assim, na Comp, o que eu falaria é muito simples. Acho que uma pessoa assim, um L3, pra falar, né, no nosso framework, você tem que receber um problema com um grau de ambiguidade relativamente alto e conseguir autonomamente, sozinho, resolver esse problema. Você pode pedir ajuda para quem você quiser, mas você tem que resolver ele entregar com a qualidade da empresa. Nossa barra de entrega, que a empresa tem a sua barra, tem que bater essa barra. Então, quando uma pessoa que está na Comp há 3 anos, já toca as coisas, etc., olhar para aquilo, ela fala, cara, essa entrega é tão boa quanto a entrega que eu faria. Talvez não vai ser na mesma velocidade e talvez ela não vai ser feita paralisando várias coisas, mas eu tenho convicção em você que eu te dou uma demanda, você vai dar um jeito de resolver e vai estar muito boa a entrega. O especialista 1, que é o cara que está acima dessa pessoa, mesmo na carreira de IC, que a gente chama que é sem gestão, é uma pessoa que sozinha já vai achar o problema. Então não é que eu vou ter que dar um problema, vai achar o problema. O 2, ele vai estar achando uma oportunidade como a gente inova o nosso stack para fazer, entendeu? Então é esse o direcional. Mas sem querer
vangloriar, é quase impossível ter uma resposta perfeita para isso. Tipo, mesmo o nosso médico, a gente gastou anos melhorando isso, ainda tem ponto de melhoria, porque o humano, você tá falando de como eu avalio um humano com questões quantitativas. É impossível de ter 100% de determinismo, sabe? Então, sempre vai existir algum grau de variação. O que é sênior nunca vai ser perfeito, né? Cara, eu acho que a galera vê muito nesse sentido assim, o sênior é o cara que tá aqui faz muito tempo e tal, né? No fim das contas é tipo, sabe, o nível mais sênior da empresa é o founder, que é o investidor, chega e fala assim, toma meu dinheiro, multiplica aí, tá ligado? É isso. E aí o problema mais ambíguo. Aí você fala assim, caralho, eu posso fazer literalmente qualquer coisa, tá ligado? Tipo, tá, então eu decidi ir nesse negócio de compensação aqui específico e tal. Então é meio que tipo, o quanto de informação você precisa pra conseguir entregar um resultado. É mais ou menos isso. E qual o grau de ambiguidade do problema? Então o founder tem que a gente internamente na Comp chama Founder Problems, que são problemas com maior grau de ambiguidade que a gente tem, e aí a gente tenta cada vez mais reduzir o grau de ambiguidade dependendo da pessoa que tá pegando o problema. Pô, muito legal, cara. E quando você olha assim, tipo, pra o começo da empresa, assim, né? Você já tinha empreendido na faculdade e tal, o que são coisas que você, cara, cagou lá na tua empresa na primeira, que tu falou, cara, vou trazer pra Comp aqui, vou fazer diferente e tal? Cara, a primeira coisa foi crescer o time muito. Então quase a gente era um time de 30 pessoas, em questão de, 6 meses, porque a gente tava na vibe, vamos contratar gente, vamos fazer, a gente tava com dinheiro lá que a gente ganhou de umas competições, era só pessoas de faculdade também, ficou uma zona, então essa é a primeira coisa. Então a Comp, a gente sempre tentou ter a maior receita por colaborador de qualquer benchmark que a gente olhava, era uma coisa muito importante pra gente tá indexando, porque isso diz qual que é o throughput relativo à receita da pessoa. Eu acho que esse foi um bom aprendizado que a gente fez. Qual que é uma receita boa pro colaborador, hein? Cara, benchmarks, para não dizer da Comp específica, mas assim, benchmarks de mercado, você gostaria de estar tendo acima de $150 mil por ano por colaborador. Esse seria o mundo ideal. Isso é padrão Brasil, né? Estados Unidos esse seria um padrão um pouco diferente, mas isso assim... $150 mil nos Estados Unidos só paga o salário dele, né? Exatamente. $150 mil vai pagar o salário dele, exatamente isso. E aí, no Brasil, seria o best in class hoje em dia. Claro que varia por empresa. Então, por exemplo, uma fintech, você tem que pegar a receita real, não a receita, né, de TPV. Tem que fazer umas ajustes. Mas uma empresa como a Comp seria isso, o mundo ideal. E aí, é uma métrica... Não é que você precisa chegar nesse número, cada empresa é um momento, etc. Mas é tipo, cara, a gente tá sendo mais eficiente, mais inteligente com a alocação de pessoas, ou a gente tá só contratando para resolver problema que tá, sabe, pra tampar buraco? É mais ou menos isso. Entendi. E você acha que, pô, a receita por colaborador é melhor, sei lá... Porque se o cara... Não é ideal. Não é perfeita. Tipo, eu diria que receita por colaborador... se você tivesse uma, você pode usar ela. Mas eu acho que é melhor ainda se você quebrar por departamentos. Então, por exemplo, profissional de venda, eu acho que vale a pena você pegar quantas vendas por profissional de vendas. Por exemplo, se olha para engenharia, não faz sentido você pensar nisso, porque o engenheiro não está entregando uma receita. Ele está entregando algo que vai criar um produto que eventualmente vai transformar em receita. Então, aí a gente pensa em throughput. Por exemplo, RH, a métrica para RH é quantos colaboradores o RH atende. Então, uma empresa de 500 pessoas, qual o tamanho do time de RH? Você pensa que o cliente do RH é os colaboradores, você tem que ter um ratio lá. Pô, tem empresas que tem 1 para 100, tem empresas que tem 1 para 20. Então, você consegue dizer que a empresa que tem 1 para 100, assumindo que, claro, você está fazendo um bom trabalho de people, ela é mais eficiente com o seu recurso de pessoas ali. Então, dependendo até por account manager, pessoa que toca clientes, quantas contas eu estou tocando, qual o ticket do meu negócio. Então, acho que tem que... Idealmente, você pega a derivada, que vai impactar a receita por colaborador, mas para cada tipo de disciplina, você faz um pouquinho diferente. E quando você fala RH, você não está incluindo recrutamento? Cara, eu incluo recrutamento sim, mas para essa conta, não. Para essa conta, você faz sem recrutamento. Para recrutamento, você teria que pensar em crescimento de headcount, né? E também isso é uma métrica. E segunda métrica é a qualidade do headcount que você está trazendo. Então, tempo que ele fica depois e performance em 30, 60, 90 dias para você garantir que está com o calibre certo. Entendi. O que você inclui em RH, vai? RH é recrutamento. Quando eu falo RH como um todo, eu diria que é recrutamento e gestão de pessoas. Então, você pensa remuneração, performance, cultura, comunicação interna, desenvolvimento, onboarding. Tudo isso, onboarding, exato. Tipo, a jornada completa do colaborador, ser responsável por isso. E também incluo a parte de modelo de gestão. Então, o profissional de CHRO deveria estar entrando com o C-Level e fazendo e sendo o capitão do navio de, por exemplo, definir os OKRs. O OKR da empresa vem do founder, beleza. Mas quem vai fazer o exercício acontecer, garantir que está todo mundo alinhado, está todo mundo direcionando na questão certa é ele. Headcount Planning, por exemplo. Pô, quantas pessoas eu preciso contratar? Isso é uma derivada do meu objetivo de negócio. Se eu quero crescer em 5 vezes faturamento, quem são as pessoas que eu preciso contratar? Aonde eu vou botar elas? Qual o perfil? Isso, no mundo ideal, é trabalho do time de people. E esse é o trabalho mais estratégico que você pode fazer. Aí você consegue gerar um impacto para o negócio muito direto. Pô, se eu contratar 10 devs
e eu pegar minha folha, pô, vai ser não era isso que eu tinha que fazer, na verdade eu tinha que contratar 2 pessoas de Data Science, essa era a resposta certa, pô, o impacto que você quer fazer é gigantesco. Contratar mais gente sênior e menos gente júnior, ou contratar mais gente júnior, tipo, você muda a empresa como um todo quando você faz esse exercício, e isso também, na minha concepção, tá dentro do escopo de people. Cara, pô, quando você fala de, pô, RH, ter, né, pouca gente pra conseguir entregar muito valor, a gente não pode deixar de falar de Caju, né, cara? Não tem como. E o nosso querido patrocinador, você provavelmente conhece o Cajuzinho, né? O Cajuzinho é o cartão mais amado do Brasil aí que você vai usando. Cliente de vocês, Caju também, Caju, né? E somos clientes, somos muito parceiros. Cliente cruzado aí, salve pro Edu, cara. E também tem o sistema de RH da Caju, né? Onde você consegue estar automatizando o trabalho do teu RH aí pra conseguir, igual ele tá falando aqui, ter muito menos colaboradores pro tanto de resultado que você gera. Vai desde, cara, toda a burocracia de contratação, todas essas partes de burocracia que ele falou, até, cara, gestão de despesas. Então, o seu colaborador vai fazer uma viagem, precisa de dinheiro para comprar ali um almoço, uma passagem, já coloca o dinheiro no Cajuzinho ali, já fica tudo integrado automaticamente, tira foto, fica tudo mais fácil pra tua vida. Então, vai de Caju. Já segue aí. Ô, Pedrão, mas já que tu tá falando disso aí, vamos falar real. É casa de ferreiro espeto de pau ou o RH de vocês é redondinho? Então, boa, acho que assim, acho que é impossível falar que não tem pontos de melhoria e coisas pra Fala, qual fazer. a pior coisa do teu RH, assim, se você fosse dizer hoje, assim, que você acha que vocês mandam pior? A pior coisa do nosso RH... Desse todo que você falou aí, qual que é a área que você Cara, acha? eu diria que a gente tem um turnover involuntário muito alto. A gente tem um turnover de 30% das pessoas que entram, a gente demite 30% das pessoas nos primeiros 3, 6 meses. E eu acho que isso é uma coisa que a gente... Tem uma parte que tá correta, onde, pô, não é um fit, é bom pros dois lados, que você não manter uma pessoa aí pra depois, sabe, tomar uma gestão de consequência no final, mas é um erro na hora de contratar, de conseguir calibrar o perfil que a gente quer pro que a gente quer na comp. Eu acho que a gente mudou muito quem a comp é ao longo dos anos, as necessidades da empresa, e aí a gente errou, às vezes, na contratação para isso. Eu diria que esse foi o ponto que a gente mais tem a melhorar. E quando você vê assim, quando vocês vão demitir, eu gosto que você fala assim, de turnover involuntário. Você fala, É o termo técnico. Estamos demitindo pra caralho. Não, é o termo técnico, mas eu não diria que é pra caramba, porque a gente contrata poucas pessoas também. Uhum. É um time bem enxuto, a gente é 40 pessoas, agora crescendo um pouquinho, mas não é tanta gente, então não é o volume de pessoas que aconteceu foi baixo, mas ao mesmo tempo a gente não teve nenhum, vamos falar, turnover voluntário, ninguém pediu pra sair. Uhum. Vamos falar nesse sentido, que eram pessoas que estavam performando, ninguém que estava performando bem pediu pra sair, entendeu? Então, é uma coisa que a gente faz muito bem, tipo 0% mesmo. Pessoas que estão aí desde o primeiro dia da comp, estão com a gente e a gente tá super feliz, então... E qual o motivo, assim, que vocês demitem mais a galera? Certo? Eu acho que normalmente é um erro nosso na contratação e por 2 motivos. Um, porque a gente não validou certo o perfil, e 2, porque eu acho que a gente não conseguiu comunicar realmente a cultura da comp num processo de contratação. Mas eu acho que, inevitavelmente, nem os melhores processos vão ter 0%. Não tem como. Porque é impossível, ninguém sabe contratar perfeito, e você pode ser mais explícito possível, as pessoas ainda interpretam do jeito delas, sabe? Vai ter maluco que só acha que o negócio é tipo assim, pô, só tem que arrumar um emprego aqui, tá É ligado? isso, Pô, infelizmente tem tal. um pouco disso, e é difícil de vetar em 3 reuniões, 5 reuniões, sabe? É foda, né, cara? E o maluco vai chegar e não vai vestir a camisa, né? Igual, pô. Isso. Mas também, né, cara, com uma camisa desbotada dessa aí ninguém vai vestir, tem que usar Insider Store, porra. Tá vendo? Tem que meter um Insider Business aí, cara. Tá louco? Patrocinador aí, nosso querido. Pode pegar qualquer peça da Insider, você coloca lá a tua marca, cara. E você pode dar pros teus investidores, pros teus colaboradores, pro teu time, desculpa, pros teus clientes também. E o negócio que a galera realmente vai estar gostando de vestir, pô. Vai estar saindo pra farra com a tua camiseta, vai estar dormindo com a tua camiseta, vai estar indo pra academia com a tua camiseta, realmente vestindo a camisa aí. Pô. E já usamos Insider. Já usaram? Pô, Muito bom. Vou mandar uma do GigaCast aqui pra você, Boa, que a gente tem combinado. a parceria aqui. E, cara, uma outra coisa que eu tava pensando aqui né, nesse espaço, assim, cara. O quanto que de fato, assim, como que você mede que se manifesta de fato, assim? Tipo, lá na Lud agora a gente, pô, fez a pesquisa lá, pô, mexeu na compensação da galera, tal, tudo mais. Como que a gente sabe se valeu a pena? Boa, eu acho que uma métrica que é mais tangível é a métrica de turnover. Então, quantas pessoas estão saindo, quantas está perdendo. E a segunda vai ser a habilidade de contratação. Então, agora com uma nova estratégia de remuneração, como que tá o perfil que eu estou trazendo, eu estou conseguindo trazer mais pessoas com mais ou menos facilidades, etc. E o ponto não é, cara, você consegue sempre falar, vou pagar mais para todo mundo e aí se vai dar certo, beleza, se já é dinheiro infinito, essa seria a resposta. Mas eu estou conseguindo ter um fluxo de caixa que vai escalar com a empresa. Então, por exemplo, se eu tenho um valor limitado que eu posso investir, como que eu faço o máximo disso? Então, como que eu faço o máximo de atração e retenção? Esses são 2 vetores muito importantes. Mas o segundo, que é quando eu penso em remuneração é um dos componentes do EVP, do valor que você está gerando por colaborador. E aí você tem todos
pontos de remuneração até não tangíveis. Pô, o que eu tenho para ganhar aqui? O que eu vou aprender? O que eu vou crescer? Quem são as pessoas que eu tô criando? A comunidade que eu tô gerando? Que é outra forma que você vê. E aí tem muitas mensurações disso, que também não são perfeitas, em pesquisas internas de clima, que as pessoas falam, engajamento, quando a pessoa sai. Quantas vezes a pessoa está saindo por remuneração, ou ela tá saindo porque ela não gosta da cultura da empresa, sabe? Que também tem que saber diferenciar. Então eu diria que tem coisas tangíveis como essas E e como também... você saber? Porque a galera nunca fala na moral por que tá saindo, né? Assim, não tem muito... Igual quando você tá demitindo, você não quer falar pro cara... Eu acho que assim, quando você tá... Eu não sei. Eu diria que sim e não. Eu acho que se você consegue criar uma forma da pessoa falar, nunca vai ser 100% honesto, eu concordo. Acho que sempre tem essa questão, mas se você tá saindo pra uma empresa pra ganhar mais, acho que as pessoas vão falar, pô, tô lá, uma oferta muito melhor. É porque ele vai tentar fazer você cobrir a oferta, pegar, né? cobrir a oferta, etc. Beleza. Mas a segunda é, pô, quando você tá entrando em contato com as pessoas e você dá uma oferta pra ela, e aí a pessoa, por exemplo, ela repetidamente, candidatos diferentes, empresas diferentes, estão falando, cara, não faz sentido pra mim, provavelmente é um plano de remuneração, porque ela não teria ido até a última etapa porque ela não quer trabalhar na sua empresa. Porque ela gastou o tempo dela de falar com 10 pessoas, fazer isso, aquilo, referências, etc., se ela não quer. Então, se você tem uma taxa, por exemplo, menor do que 80%, que é um benchmark lá que a gente tem, provavelmente você precisa dar uma olhada se aquele perfil está alinhado com a estratégia de vocês. E muitas vezes também, às vezes não é que você precisa botar mais dinheiro no salário, às vezes você pode redesenhar. Pô, posso fazer benefício, variável, incentivo de longo prazo, nem tudo vem de, pô, queimar caixa e folha, sabe? Você pode ser inteligente. Mas acho que tem proxies que você juntando, nenhum deles é correlação igual a causa, mas se você junta muito deles, tem um alto grau de convicção, sabe? Então eu diria que se você junta esses atributos de, por exemplo, como que estão entrando, como estão saindo respostas internas, até as pessoas que estão entrando em contato com os meus colaboradores, o que eles estão oferecendo, você vê isso. E assim, o mercado não mente nesse sentido também. Tipo, a gente é bem determinístico nessa questão de quem está ou não está alinhado ao mercado. Então eu diria que essas são as formas, mas também, como tudo no RH, que é o ponto principal lá de trás conectando, é difícil de você ter qualquer tipo de resposta determinística, porque são de pessoas. Pô, o cara nem sabe por que ele tá saindo, é o feeling dele, ele só não tá mais afim, cansou, mudou a vida. Sabe, marido, esposa tá bravo, sabe, tem N fatores que é difícil de você ter total convicção. Você, parte do serviço de vocês é também ajudar a calcular o quanto que aquela pessoa vale para a empresa, assim? Porque é um negócio que eu imagino que a maioria das empresas não sabe exatamente, né? Olha, é uma boa pergunta. A gente não fez essa análise do ponto de vista de real, mas a gente já fez, coisas, camadas de abstração. Então, por exemplo, talento versus não é talento. Pessoas de alto impacto que não tem, sucessão ou não. Então, você consegue, por algumas camadas de, vamos falar, determinismo, tem quase como for uma prioridade daquela pessoa para a empresa. Pô, eu perder essa pessoa vai quebrar o negócio. Eu perder essa pessoa, beleza, eu coloco mais um. Então você consegue ter um grau de relevância daquela pessoa com base em algumas desses parâmetros aí. Isso a gente já fez. E, honestamente, quando você pensa em reconhecimento, em promoção, você deveria pensar nisso. Porque são as pessoas que você acaba tendo que, quando você tem recursos limitados, priorizar, porque elas estão gerando mais impacto para o negócio. Então, tem de fato isso, que é até um modelo que a gente fez, um modelo de reconhecimento. A gente já deu recomendações de aumento para mais centenas de milhares de pessoas, que é uma IA que a gente criou, que com base em vários parâmetros de todas as pessoas da tua empresa, ela recomenda, sempre respeitando um orçamento que você define. Entendi. O que eu tô pensando aqui é, você falou assim, cara, tem uma galera que você consegue, substituir mais facilmente, assim, e tal, tudo mais, né? Aí quando você vai ver isso, envolve algumas coisas, assim, né? Então, primeiro, quão difícil é contratar uma pessoa boa disso e tal, né? Por um valor que você tá conseguindo pagar. O segundo é, o quanto que você vai ter que investir de tempo para essa pessoa ficar bem onboardada e tal, e conseguir entregar o valor que estava entregando antes, assim, né? Então, sabe, imagino que alguma coisa que entraria na conta é, o quão bom é o onboarding da empresa, né? Mas imagino que é algo difícil para vocês colocarem na conta. Assim, a conta de, sei lá, de várias pesquisas, a galera fala que, por exemplo, perder uma pessoa é 1,5 a 2 vezes o salário anual dela. Esse é o custo para a empresa. Para conseguir substituir. Porque sem substituição, você tem que treinar, você tem que fazer, e também o custo de oportunidade, porque toda pessoa que está na empresa, na teoria, ela está gerando mais valor para a empresa do que a empresa está pagando para ela, porque a conta tem que fechar eventualmente. Então, no caso mais simétrico, seria de 1 para 1. Então, se essa pessoa sai da empresa, ela está deixando de gerar aquele valor para a empresa. O delta entre o que ela tem e o valor gerado, que normalmente é muito grande. Pega uma consultoria aí, sei lá, McKinsey. Cara,
cara vai ganhar 20 mil por mês, mas ele tá cobrando do cliente 100 mil por mês. Isso. Mesmo então, advogado, né? Advogado, tipo assim, eu tô pagando pro estagiário lá, ele paga 80, eu tô pagando 600. Exatamente, né? Mesma coisa. Então, assim, essa camada, pensando no jeito mais simples, eu perder essa pessoa, eu tô perdendo cuja oportunidade que ela estaria trazendo de receita. Então, a conta que a galera fez, a McKinsey até foi das entidades que fez essa pesquisa, é de 1,5 a 2 vezes o salário anual. Perder uma pessoa que você não queria perder, né? Não tô falando de quando você tá demitindo a pessoa. Então, isso é um custo muito grande. E aí, nessa linha, como que você faz para mitigar isso? Então, os investimentos que você faz é pensando de forma bem pragmática como que eu não tenho esse custo, certo? Então, por que muita empresa, quando uma pessoa pede para sair, ela dá uma contra-oferta? Porque ela sabe que, cara, mesmo que eu tenha que aumentar o salário em X%, eu vou estar mitigando não ter esse custo gigantesco que vai trazer para minha empresa. Mas o contra-argumento para isso é que se você, tipo, sempre que o cara pede, isso incentiva todos os outros colaboradores, exatamente. Né? Exatamente. Então você tem que pensar em como que eu faço isso. E aí na Comp, por exemplo, que a gente acredita, se você tá sendo sempre intencional e proativo com isso, você não vai chegar nessa situação delicada. Isso que é uma outra métrica até, que eu não comentei antes, mas qual é o número de contra-ofertas você tá tendo que gerar? E tem empresa que tem política que não dá. Que é uma empresa que eu até acho muito legal. Tipo, a gente não tem contra-ofertas, a gente não vai, tipo, você pedir pra sair, você vai sair, a gente não vai te dar um aumento de salário. Porque senão você cria esse incentivo de, cara, eu vou pedir pra sair assim. Só que o problema é se a empresa também não tem rituais de dar reconhecimento pra quem deveria, aí esse negócio acontece, ela fica nesse esquema. Então, quanto mais proativo você é, menos reativo você vai ter que ser, que é o RH ideal nesse sentido. E agora, se você contrata a Comp, meu parceiro, aí você não tem que lidar com essas paradas, tá vendo? Pô. Cara, isso é um efeito real, assim, que a gente viu lá na Lud, né, cara, que é tipo... Pô, a galera, eles mesmos não sabem, tipo, quanto que eu valho, tá ligado? Tipo, aí ele ouve de um amigo e fala assim, não, porque eu tô trabalhando na gringa aqui, tô ganhando tanto, fala assim, pô, acho que eu valho desse tanto. Aí, pô, ninguém sabe exatamente o que de fato tá valendo, assim, né? É impossível. E, cara, essa é outra coisa que é bizarro. Melhores engenheiros que tem não sabem fazer conta de matemática básica. Então, assim, fala, cara, a gringa vai me pagar 40 mil por mês de PJ. Só que aí eu tô numa empresa que me paga, sei lá, 25 mil, vamos dar um exemplo, de salário. Só que 25 mil de salário, aí tem 13º, você tem, tipo, 13,33 não é 12 vezes salário. Você tem benefício, FGTS, tem um monte de benefícios aí embutidos. Quando você faz a conta no lápis, você tá ganhando mais do que 40 mil. Só que as pessoas também não fazem essa conta. O plano de saúde, pô, vou ter que pagar 5 mil no plano de saúde, 2 mil no Caju, vou ter que ter eu não vou ter bônus, eu não vou ter incentivo de longo prazo, eu não vou ter isso, e ainda acha. Então, assim, é bizarro como a galera ainda erra nesse quesito. Ela indexa no salário e não no total comp, que é a conta certa a ser feita. Lá nos Estados Unidos, acho que eles são muito melhores nisso, porque eles sempre pensam em total comp anual. Eles não pensam em salário mensal. Então eles já colocam a conta dessa forma e acho que fica mais assertivo. E, cara, quando você olha... Você falou bastante de benefícios, assim, e tal, cara. Quais são os benefícios que a galera realmente valoriza, assim, né? Porque, cara, eu tenho a impressão, talvez você tenha algum dado sobre isso, que, mano, a ação, equity aqui, a galera vê como nada, né? Então, eu acho que a ação e equity começa a ser valorizada em níveis bem mais sêniors, que é quando o salário da pessoa já é autossuficiente a ponto que mais ou menos 10 mil no ano que ela tá buscando. Então você pega nível de gerente sênior, que é tipo um L5 pra cima, sabe? Pessoas já estão num momento de vida assim. E aí, benefício, eu acho que especialmente, benefício de saúde é o que mais é mais crítico, desde o nível cara de 50, 60 anos que ganha um monte, até o cara mais júnior, tipo, se importam com benefício de saúde. E, tipo, qual o nível do benefício de saúde muda também muito? Ou, tipo assim, pô, se tem plano, tá bom? O pior é que muda, sabia? Tipo assim, quando você tem, especialmente empresas maiores, eles se importam bastante em entrar no detalhe, perguntar, porque a gente ajuda muito nas empresas a fazer as ofertas, né? E as perguntas que mais vêm é que, pô, esse é o plano apartamento ou plano enfermagem? É isso ou aquilo? Qual que tem? Qual a cobertura? Tem cobertura em Curitiba? Tipo, nesse grau de detalhe, por quê? Porque muitas vezes são pessoas que têm outras pessoas que contam com ela. Então elas às vezes estão até perguntando sobre, pô, a esposa, o marido, o filho, não sei quem, que eles querem saber. Então esse é um ponto que entra. VRVA é o segundo, mas bem distante já do primeiro. Depois disso a gente escuta coisas, mas é bem menos recorrentes, como, por exemplo, o Well-Hub, coisas assim, mas nunca são motivos de decisão, sabe? O único que eu já vi sendo motivo de decisão mesmo é plano de saúde. Tipo, cara, sim, eu não vou. Tanto na Comp, já ouvimos isso, porque a Comp é tudo PJ, né? Então, e o segundo é empresas maiores que a gente atende. E a galera vê, tipo, vale-refeição como salário, assim, praticamente, ou não? Se a galera vê vale-refeição como salário, então, elas não fazem a conta certa. As pessoas não fazem a conta certa, eles botam em buckets diferentes. Um dos produtos da Comp que a gente fez lá atrás foi criar uma oferta que tangibiliza tudo e faz a conta para a pessoa, e só isso aumentava em tipo 15, 20% a taxa de conversão. Sem aumentar salário, só comunicando com clareza o negócio, seu total comp. Porque quem tem uma oferta, normalmente tem algumas. E aí ela vai comparar tudo.
Então, sem mexer no salário, estratégia, nada. Mesmo negócio, aumentava a taxa de comissão só de comunicar, sabe? Então, deveria fazer, mas não faz, é a resposta. Pô, então só de você tratar bem assim e, cara, oferecer bem, explicar direito... Já faz a diferença. Vai ter diferença, comunicação, né? é loucura até. Eu aprendi recentemente, tem vários benefícios, assim, que vieram na pandemia, assim, né? Que você consegue dar também, tipo, auxílio home office. Sim. Auxílio creche, auxílio home office, já vi auxílio pet, já vi várias variações aí. Pô, eu acho muito burro a galera que eles ficam assim, tipo, pô, cara... mas não, é refeição, mas quanto é o salário? Assim, tipo, irmão, me fala quanto que você gasta de comida por mês que eu dou isso de vale refeição pra você, tá ligado? Porque você não paga imposto. Exato, exatamente, tem um mega ganho. Tipo, eu consigo te dar mais em VR tipo, do que você ganharia de salário e vai me custar menos. Todo mundo sai ganhando, sabe? Tipo, é uma conta muito otimizada. Mas aí, você falou de PJ versus CLT aí e tal, cara, assunto polêmico sempre aí, cara. O que você entende? Vale a pena o PJ hoje? O PJ é um risco, tem que estar correndo, e eu acho que quando a empresa é matura você não deveria ser PJ. E eu acho que tem graus de risco que você vai correndo. Quando você é uma empresa super early, você tem tanto risco que, cara... Esse é o mínimo. É o mínimo, exato. Eventualmente, se é uma empresa, acho que o ponto de inflexão é Series B, que é o mais A gente ajudou muita empresa a fazer o processo de seletização quando elas estão chegando para fazer uma rodada Series B, especialmente porque duas coisas acontecem. Uma, elas têm que captar com fundos gringos, porque não tem tanto fundo brasileiro que faz Series B. E segundo, porque é a rodada que eles vão entrar nos números. É quando, né, no mercado a galera vai pegar, vai fazer modelos, vai entrar em cada contrato, em cada coisa, sabe? Tipo, não é só vender o sonho. Claro que Series A você faz um pouco de diligência, mas não é que nem o Series B. E aí a galera cobra isso. Então, a gente ajuda muita empresa a estar entre um momento de Series A para Series B, para se preparar para o Series B para fazer seletização. Então, esse que eu diria que é o benchmark de momento de quando você deveria fazer. E aí, empresas acho que mais tradicionais, elas sempre foram CLT, né? Elas não têm essa cultura. Tipo assim, ó, a recomendação que eu ouço bastante também é que, pô, se o cara fez ensino superior e ele ganha mais de tanto, pô, o risco é bem baixo, assim, exatamente. Pra você fazer, né? Legalmente falando, se você tem mais do que, acho que se não me engano é 20 múltiplos de salário base, o seu argumento legal é drasticamente menor como colaborador tentando processar a empresa. Então aí a galera começa a fazer um proxy de tipo, pô, você ganha mais do que 15 mil por mês, mais do que X mil por mês, eu vou te manter como PJ, e menos do que isso, também para empresas tem menos encargos, porque o salário é menor. Então o custo que você estaria economizando é menor e o risco é maior. Então a conta você vai fazendo assim. Até que no processo você faz em camadas normalmente. Você faz, pô, vamos seletizar esse grupo, depois esse, até seletizar todo mundo. Pô, cara... tu levantou com o Cosa, eu fiquei de cara, irmão. Porra, puta, foi o primeiro deles no Brasil ou não? Foi o primeiro deal deles no Brasil. E aí, como é que foi essa história aí, cara? Cara, foi bem legal. A gente foi apresentado por um anjo nosso lá pro Keith. E o Keith é um cara que tanto eu quanto o Chris a gente seguiu há muito tempo. Ele era, CEO do LinkedIn, PayPal, um monte de coisa, né? Fundou Open Door, um monte de coisa assim. E o que conectou muito com ele é essa visão dele de que, assim, ele é um cara bem pragmático. Não sei se você segue ele no X, assim, ele fala bastante coisa, mas ele é um cara que ele... acredita fortemente que pessoas é a coisa mais importante. Isso conectou muito com a gente, com eles, mas ele sempre tinha um pé atrás com o RH das empresas que ele trabalhava. Lá nos Estados Unidos, LinkedIn, etc. Todas essas empresas. Porque ele falava, cara, a galera não entendia o negócio, a galera não estava dando valor, etc. Então, quando a gente falou que a gente quer ser um par dessa pessoa CTO para ajudar a trazer a melhor de tecnologia, etc., com eles, para gerar valor pro negócio, ele clicou muito. Ele falou, cara, é isso que as empresas precisam, porque ele sabe que boas pessoas, na cabeça dele, que é alinhado com a nossa, boas pessoas vão gerar bons negócios, o que você precisa é de intencionalidade nisso. Então, até ele foi muito estratégico e nosso objetivo de fazer uma expansão internacional vem muito disso também, de conexões que ele vai potencialmente fazer pra gente e crescer por ali. Pô, que maneiro, cara. E aí, agora já levantou o dinheiro, já caiu na conta e tal, já trouxe pro Brasil? Já tá uma boa parte no Brasil. Tem que trazer usando a Vênia, né, porra? Cara, o criador da BRLA, a stablecoin brasileira, cara. Você quer trazer dinheiro pro Brasil, cara, chega em minutos, né? Ao invés de levar dias aí com as corretoras tradicionais e tudo mais. E, cara, não só isso, eles são infraestrutura pra você construir produtos em cima. Sobre a Piquenique, por exemplo, construindo completamente em cima deles. E, muito trabalho de dev que você teria, de segurança e tal, vocês podem confiar nos caras, cara. Se você vai fazer trabalho que mexe com moeda internacional, cara, usa a Vênia aí, nosso querido patrocinador. E, cara, E uma dica aqui, né, já tirando disso, assim, a conclusão é um negócio que meu irmão também ele já me deu essa dica, eu acho muito óbvia e tal, mas é tipo, cara, você tem que achar os investidores que já querem investir no que você vai fazer, exatamente. Tá ligado? Então, tipo, o Keith, pelo jeito, já tinha meio que a tese que você tem no fundo da cabeça dele, assim, ele já acreditava que isso era assim. Antes da gente nascer, provavelmente, o cara já tá, ele muito, muito pragmata nesse sentido, ele fala, cara, pessoas são coisas mais importantes, mas as pessoas que eu trabalhava ali não eram as pessoas que estavam fazendo, caía pro founder, e o founder tá correndo com um monte de coisa. Então, foi assim, o Chris, essa primeira reunião, ele me conta de, cara, era uma reunião de meia hora, passou 1h15 falando, sabe, é isso que o mundo tem que ser, espera aí que vai. Foi um processo, assim, de dias,
do começo ao fim com eles, e o nosso fundraising demorou 3 semanas do começo ao fim, a gente falou com eles nas últimas semanas e fomos com eles, porque por mais que não era o melhor valor de valuation, etc., era o que a gente queria trabalhar mesmo, sabe? O que são os serviços que você hoje é muito bom, assim, que a Company traz muito bem? Né? A parte de compensação... A parte de compensação a gente faz extremamente bem, e aí a parte de realmente fazer um AI Native HR. Então assim, eu quero o meu RH, ele é super reativo, você vê a maioria dos RHs, eles estão sempre ouvindo pedidos de gestor, ouvindo pedido da liderança. Ele não tá pegando e fala assim, cara, esse processo tá errado, isso vai impactar o negócio, vamos fazer desse jeito. E aí, quando você fala desse super powered HR, que a gente, até para traduzir, pensa aquele colaborador, acho que o jeito mais fácil de tangibilizar o colaborador A pro A+. Tem uma diferença muito grande, mas a gente trabalha com pessoas boas e pessoas ótimas. Aquela pessoa ótima, ela vai atrás, ela busca, ela acha. Então, o momento que a gente entende uma ineficiência, a gente consegue resolver ela. Porque o que a gente passou nos últimos 2 anos fazendo em paralelo com remuneração? Essencialmente, é um produto que cria produtos. É um produto que tem esse stack que consigo falar, cara, eu quero um processo novo desse jeito. Beleza, eu crio para você aqui. Cara, eu tenho uma ideia de fazer uma gestão de GM ao invés de uma gestão funcional. Ao invés de ter CTO, etc., eu quero só GMs. Como é que eu faço para rodar assim? Então, é realmente ajudar a fazer quebrar de inércia. Se eu quero fazer uma mudança grande, uma mudança estrutural, a Comp acaba sendo aquela força que te ajuda a sair disso. Então, tem muita empresa que há 3 anos está tentando melhorar a forma de fazer performance. O que você precisa é ter um modelo de performance muito claro e depois conseguir operacionalizar. Uma consulta. O que a gente aprendeu no processo de remuneração, que agora a gente está propagando para tudo, é esse racional. Que eu não sou uma consultoria, não é que eu vou te dar um PPT e você vai lá, e não é uma ferramenta que você vai lá e vai usar. É uma pessoa real que vai te ajudar a pensar no modelo de gestão, que é o que a consultoria faria, vai te criar essa ferramenta para te operacionalizar as coisas e vai operar isso. Ela vai literalmente estar batendo bumbo, tá lá, tá respondendo para as pessoas no seu Slack. Então é tipo um colaborador que consegue fazer um time de 10 faria. E a gente fez essa remuneração, agora a gente está expandindo para tudo. Especificamente respondendo, a gente já faz parte de performance, já faz a parte de design organizacional, headcount. Vamos de cada vez, então. Conta um pouquinho de performance, assim. O que é o Gold Standard de performance? Tá, Gold Standard de performance. E aí, é isso que entra no negócio de people. Cara, antes só de você falar qual que é o Gold Standard de performance, eu queria falar do Gold Standard de pagamento. Nosso querido patrocinador Bart, pô, tem que encaixar essas paradas aqui, né, mano? Mas a Bart, cara, se você não sabe, ele é a empresa de pagamentos que, pô, mais cresce no Brasil. Já vale mais de R$1 bilhão aí em menos de 3 anos. E o motivo que eles conseguem fazer isso é porque eles focam completamente na tua experiência, assim. Eles estão completamente alinhados com você, porque eles não são o adquirente, por exemplo, né? Eles são focados eles são multi-adquirentes, então eles trabalham com todos para otimizar ao máximo a tua experiência para o teu caso de uso, tal. Por isso que eles só atendem clientes que fazem pelo menos aí 3 milhões de receita por mês, tal, a não ser que você venda o Gigacash. Aí eles fazem uma exceçãozinha, né? E além disso, você também pode estar colocando lá o teu dinheiro que eles rendem, que é uma beleza. Eu mesmo deixo o dinheiro da empresa lá. E, cara, você consegue também ter tudo personalizado para ti, não só, cara, de processamento de pagamento, mas, cara, até parte de antifraude, tipo, tudo otimizado para tua operação, para ele conseguir funcionar. Gold Standard de performance. Boa. Então vamos falar, cara, a empresa não tá funcionando em performance. A gente vai lá e vai tentar descobrir qual que é o modelo de gestão ideal para ela. Esse é o ponto de people. Cada uma é diferente. Esse é um negócio que a consultoria, ou o braço de consultoria faz sentido. Vamos desenhar que, por exemplo, a empresa tá com uma dor que ela, uma vez a cada 6 meses, tem que parar a empresa para preencher formulário, para falar como que o seu par tá indo, como que o seu item tá indo, etc. E o que acontece na prática é, todo mundo deixa pro último dia, bota no GPT, sobe lá um negócio e aí depois faz aquelas reuniões de calibração. Então a produtividade da empresa caiu drasticamente por 2 semanas. As pessoas não sentem que elas realmente tiveram o espaço de ouvir do líder, porque o líder acaba focando nas 2, 3 pessoas que precisam de mais atenção e as outras 7 acabam não tendo tanta atenção. E o que é atenção? Atenção é, por exemplo, vamos discutir com todos os stakeholders se ela tiver aquela pessoa, como que eu faço ela crescer na carreira dela. Então, assim, eu vou focar naquele cara que tá indo muito mal e no cara que tá indo muito bem. Com que frequência você vai fazer uma conversa dessa? Essas conversas acabam acontecendo a cada 6 meses. Entendi. E aí, o ponto é, imagina que eu entrei na empresa faz 1 mês e meio. E aí vai rolar um ciclo de performance. Por que estão me avaliando minha performance? Eu tô 1 mês e meio na empresa, eu nem entreguei nada, nem fiz nada, tô onboardando. E aí, o que a gente já implementou em muitas empresas? São empresas que querem ser ágeis, querem ser dinâmicas, mas acreditam que elas querem ter esse momento intencional para cada pessoa. Se você flipar, e ao invés de fazer uma vez a cada 6 meses, que é como é melhor pro RH, porque aí você concentra tudo de uma vez e faz de uma vez o exercício, você faz quando a pessoa completa, por exemplo, 6 ou 12 meses de empresa. Então, eu vou estar continuamente fazendo momentos de check-in com o meu liderado, no momento que faz sentido para esse liderado, e em nenhum momento eu, como líder, vou estar tendo que fazer 10 reviews ao mesmo tempo. Eu tô fazendo 1 por mês. Vamos falar que eu tenho 10 liderados. Eu vou fazer 1 por mês, que é com base nas milestones desse liderado. Só que aí, beleza, cara, que sonho, vou fazer isso, isso é muito legal. Como que eu consigo operacionalizar isso? Eu não tenho uma ferramenta para isso. As ferramentas de mercado são desse formato. 2 vezes por ano, tem que seguir assim.
Tá, e se a gente criar essa ferramenta e operá-la para você? Então, a gente vai lá e cria isso. Aí depois a gente vai lá e roda isso para você. A gente vai entrar no sistema, vai fazer, vai responder dúvidas, vai fazer all hands, vai explicar para a empresa. E aí você consegue realmente implementar. Porque se eu pego e te dou um PPT de, cara, faz dessa forma, você vai pegar e falar, beleza, agora como é que eu vou fazer para fazer isso? Porque eu não tenho braço, eu tô com um monte de dor e etc. Mas advogado do diabo, assim, levando pro outro extremo, Sim. assim, por que não fazer toda semana? Então, é porque você quer fazer quando a pessoa, você tem algum assunto para pessoa. Se você, toda semana com todos os colaboradores, tá dizendo? Tipo... Potencialmente. Porque aí o que você... Vamos que me dá um feedback hoje que eu tenho que melhorar. Daqui a uma semana, não necessariamente eu tive tempo suficiente para atuar. Você sempre tem que ter, tipo, conversas com seus liderados contínuos, mas toda semana eu não preciso estar falando se eu vou ganhar aumento, não preciso estar falando, sabe? Não é um papo que você precisa ter comigo toda semana. Mas de vez em quando você tem que ter isso comigo, certo? Fala, cara, você está sendo promovido, você está crescendo na carreira, você não está indo bem, vamos te botar num plano de melhoria, seja coisas assim. Porque toda semana você vai passar só fazendo isso. Mas assim, a frequência, o jeito que você faz, acho que vem muito da cultura também dos fundadores. Como que eu acredito que isso tem que ser feito? Outra pergunta, quantas notas de performance você tem que ter? Uma decisão polêmica. Na Comp a gente tem 2. É binário, ou você está atendendo ou não está atendendo. E tem lugares, a maioria das empresas tem 4 ou 5. Que notas são essas? Você está muito acima das expectativas, atendendo as expectativas, abaixo, muito abaixo, sabe? E aí você fica relativizando. Então, e é um pouco do modelo de gestão. Como que eu acredito? Eu acredito que tem pessoas excepcionais, pessoas boas, pessoas médias e pessoas abaixo. Na Comp a gente gosta de acreditar que se você está na Comp, você deveria tá fazendo expectativas, e a expectativa é uma pessoa excepcional, e se você não está, a gente tem que fazer você voltar para ficar. Por isso que a gente tem a filosofia binária, que é bem até controversa no mercado. Eu não vejo outros lugares fazendo isso. E, cara, tipo assim, essas avaliações de performance 2 vezes por ano e tal, essa é a solução. Mas quais são os problemas fundamentais que estão sendo solucionados Boa. ali? Eu não acho que a solução que eu falei é a solução certa. Acho que depende da empresa. Será um exemplo de uma forma diferente de fazer. Mas o modelo de performance, para algumas empresas, funciona super bem. Para outras não funcionam. O problema na minha cabeça é você pegar uma coisa, um quadradinho, e tentar aplicar para todas as empresas. Tipo, fazer 2 vezes por ano em si não é um problema. Fazer dessa forma em si não é um problema. Mas para muitas empresas não funciona. E aí elas não mudam porque elas não têm uma ferramenta para usar, não tem uma pessoa para pensar fora da caixa de como que eu vou fazer isso. E aí elas ficam nessa inércia assim. Então, eu falo com muitos líderes de people, eles falam, cara, eu tô há 3 anos tentando fazer um jeito diferente. Mas não saiu. Por quê? Porque tem que quebrar essa inércia. Então, não diria que o jeito que eu comentei aqui é a forma certa, acho que varia realmente por empresa. E por que varia? Porque a empresa nada mais é que um grupo de pessoas, cada pessoa é única. Então, a cultura de uma empresa é diferente por empresa. Mas tipo, acho que isso que é a nuance, e por isso que tem esse lado, vamos falar, consultivo, sabe? Porque é específico para a empresa. Mas eu digo no sentido assim, imagina que quando você tá fazendo esse tipo de coisa, o que você tá querendo avaliar é, tipo, cara, essa pessoa... né, ela tá entregando o quanto que ela tá gerando valor para a empresa, Isso. O quanto que ela tá se desenvolvendo, que eu acho que se manifesta como, cara, o valor que ela gera para a empresa tá aumentando no decorrer do tempo, Perfeito. né? E pô, o quanto que essa pessoa tá sendo... Você aproveita disso para, pô, dado o valor que ela tá gerando, o quanto que ela tá recebendo, vamos ajustar isso para ficar um negócio justo, né? Por exemplo, uma decisão. Na Comp a gente faz assim. No momento que eu faço o seu avaliação de desempenho e assim, eu também faço avaliação de consequência, que a galera fala. Mas você pode fazer separado. Por quê? O motivo de fazer separado muitas vezes é quando você tem colaboradores que estão gamificando o negócio. Cara, vou dar a vida nos últimos 3 meses antes da minha avaliação, e a galera vai falar que eu sou bom e vou ganhar aumento. E nos outros 9 meses eu não vou fazer tanto. Então, uma empresa que sente que a galera tem esse perfil, talvez fazer dessa forma não vai atender tanto. Na Comp eu não sinto que os colaboradores são assim, então a gente não faz dessa forma. Mas esse é o ponto. Tipo, dependendo do perfil das pessoas, o meu modelo tem que ser diferente. Essa é a nuance. Só que o que eu vejo muito acontecer no RH, eles têm 2, 3 modelos benchmark de mercado e aplicam um desses sem pensar 2 vezes. Sabe? Não é tão intencional na forma de fazer isso. E é porque não é intencional, e outro porque não tem nem braço, ou nem ferramenta, ou nem jeito de fazer. Porque é uma inércia que você tem que quebrar e é grande. Pô, vou explicar para a empresa inteira, 500 pessoas que vai fazer de uma forma diferente, com esse objetivo, todos os rituais vão mudar, não é uma coisa trivial, né? Então, acho que no fim das contas, cara, você não faz toda semana, que foi a pergunta que eu fiz mais cedo, porque você tem que tirar tempo pra botar saco pra medir, né? É um pouco isso. Eu acho que a minha filosofia na Comp, como que a gente faz na Comp? Depois de 90 dias a gente faz checkpoint, e depois a gente faz a cada 12 meses. Mas você continuamente está recebendo feedbacks. Feedbacks são contínuos, mas um momento consolidado que vários stakeholders da empresa consolidaram suas opiniões deles sobre você, que o líder senta, por 1 hora, conversa apenas sobre isso e dá uma consequência de, pô, vou te dar um aumento, etc. A gente faz uma vez a cada 12 meses. Que também não acho que faz sentido dar aumento para as pessoas continuamente. E aí
por exemplo, eles sabem na comp, cara, se você vir reclamando, falando, cara, eu vou sair pra pegar um outro emprego, beleza, a gente não vai mudar a nossa política de como a gente opera. Então aí realmente eu acho que é muito opinião dos founders, junto com o time de RH, pra pensar no melhor formato, dado o perfil que você tem, porque o seu cliente são os seus colaboradores. Cada empresa tem clientes diferentes, então o produto deveria ser flexível para isso. É aí que quebra, sabe? Essa que é a coisa que ficou mais clara é o modelo de 2 vezes por ano de performance atende todos os RHs, não atende todos os colaboradores. Você tem que resolver para os colaboradores. E os colaboradores é diferente. É aí que mudou o jeito que a gente conseguiu gerar valor. Tipo, essa chavezinha que fez o clique, que é essa que eu acho que é a diferença é olhar todas as outras HR Techs do Brasil. Elas vendem pro RH. A gente vende pro valor que a gente vai, em conjunto com o RH, gerar para os colaboradores. Faz sentido? Tipo, é sutil. Não, é porque o RH, no fim, é a otimização. Ele não tá tão alinhado assim com a empresa, né? No fim das contas. No fim, ele quer fazer o bastante ali pra ele e tal. Isso. Ele quer o mínimo de trabalho pra ele conseguir gerar o resultado e ganhar um parabéns, né? Acaba que tem RHs que são assim, justamente. Tem RHs que não estão alinhados com o que é isso, acabam alinhando os incentivos, especialmente em empresa ficando muito grande, começam a criar incentivos perversos. Então, a pessoa que reporta pra uma pessoa dentro do RH, ela tá, às vezes, otimizando pro local e não pro global. E a gente sempre tenta ter uma única métrica de sucesso, que é o impacto gerado pro negócio. O que é esse impacto gerado pro negócio? Como que a gente mensura isso? A gente tem que saber qual que é o OKR do negócio e conectar com isso. Entendi. Então, um pouco nessa linha. Entendi. Vou aproveitar para já falar do nosso outro patrocinador, querido Replit, entrando aí agora, tal, cara. Se você já ouviu falar de Vibe Coding, já ouviu falar talvez do concorrente ruim deles lá, que é o Lovable, que só faz código que não escala, o Replit, ele é um negócio que já veio, cara, sendo criado pelos, né, é um negócio de engenharia antes, ele foi criado para você não ter que fazer, tipo, a parte de ops, tal, não ter que lidar com essa burocracia toda, e aí, cara, eles evoluíram juntou isso com a inteligência artificial para conseguir gerar um código já que escala, que é muito mais seguro e que funciona extremamente bem, cara, quanto melhor os modelos evoluem, melhor o Replit tá ficando, tá crescendo uma velocidade incrível, cara, se você ainda não usou, pode usar que vai, cara, mudar a tua cabeça, eles estão expandindo forte aqui no Brasil, e aí fica mais um patrocinador aí. Cara, indo aqui agora no... Pô, esse negócio de performance eu acho extremamente interessante, assim, né? Porque, tipo, é muito difícil de você metrificar exatamente o quanto de valor que a pessoa tá gerando e tal, e a gente acaba, pô, criando pra essas soluções, assim, que acabam sendo muito chatas, todo mundo detesta e tal. E eu adorei essa dica que você deu de você separar, né, a consequência de fato da análise, né? E, pô, o RH, para ele conseguir fazer também isso, tipo, o momento certo. Não sei, a única coisa que talvez eu discordo um pouco do que você tá falando é, tipo, pô, sei lá, 6 meses parece um número meio arbitrário, né? Tipo, X meses tal. Deveria ser baseado em algum evento, né? Alguma coisa. O mundo ideal, que honestamente na Comp a gente não implementou isso, que é o que a gente tá literalmente mudando agora, é por milestones daquela pessoa, por entregas da pessoa. Então vamos falar que, pô, você tem uma entrega daqui a 45 dias, uma daqui a 3 meses, uma daqui a 4 meses. Esse é o seu roadmap como colaborador. Eu deveria fazer nesse momento, que concilia com a entrega. Então, na verdade, a resposta certa é até X meses, mas no momento certo. Que é quando, por exemplo, uma empresa que faz o modelo de OKR, e eu tenho quarters, check-ins, etc. Pô, bati meu OKR, eu já deveria ter entregado esse KR que é até uma data específica, esse é o momento que eu vou fazer o touchpoint. Então você falhou na entrega, ou você fez muito bem, ou algum lugar no meio. Então, o mundo ideal seria isso, que aí é um grau de complexidade ainda maior, porque aí você não tem um processo muito claro para o gestor, e aí o gestor começa a ficar um pouco confuso. Cara, quando que eu faço cada pessoa, etc. Então, é uma carga cognitiva maior. Mas o mundo utópico, na minha cabeça, pensando assim, sem nenhuma restrição, seria com base na entrega das pessoas e não com base num número arbitrário. O número arbitrário é mais uma forma simples da pessoa tangibilizar. Que se a pessoa não entende também, né? Aí não adianta. Não adianta. E, cara, a pessoa tá mandando mal, não dá pra dizer que a culpa é só dela, né? Muitas vezes é do gestor empresa, também, isso. Né? Tipo, como que você vê isso, assim? Tipo, cara, o quanto que a performance do gestor é refletida pela performance dos colaboradores, sei lá, o turnover voluntário ou involuntário também? Cara, é muito legal isso, porque antes de a gente fundar a Comp, a tese que a gente tinha era... a gente, tipo assim, quando a gente quebrou os problemas da RH, a gente quebrou em 2. Um é atração e o outro é retenção. Beleza. A gente estudou um pouco de atração, nesse primeiro momento a gente não queria focar nisso, é em retenção. Os 2 maiores determinantes para uma pessoa sair ou ficar numa empresa, né, ou sair, é remuneração e a relação com o chefe. E a relação com o chefe muitas vezes é maior do que remuneração, dependendo da pesquisa que você olha. E aonde que tem um mega problema? Quando você é, que a gente fala, chefe pela primeira vez. Acabei de ser promovido para virar gerente. Esse cara, normalmente, não vai fazer um ótimo trabalho. Por quê? Porque ele normalmente não é promovido pela capacidade dele de gestão de pessoas. Ele é promovido pela capacidade dele de entregar na área que ele entrega. Então, um gerente de engenharia se torna gerente de engenharia porque é um bom cara em codar, não um bom cara em gerir pessoas.
E aí que tem um mega problema, uma mega oportunidade, e a gente vê isso. Então você vê, por exemplo, e muitas empresas fazem esse modelo de performance 180 graus ou 360, que é o quê? Eu avalio o meu líder. Se você olha para líderes que estão sendo mal avaliados, quase sempre você vai ver as pessoas saindo. Então, assim, e é um impacto 5x, 10x essa pessoa ser a pessoa errada. E é por isso que, acho que no Brasil tem menos isso, mas lá fora tinha muito isso. Todo mundo que era promovido para líder fazia um treinamento intensivo de aprendizado a people management. Que é uma coisa que eu vejo que aqui no Brasil acaba não acontecendo tanto. Cara, eu preciso que você se torne líder desse time, por favor, vai. E aí a pessoa tá do nada gerindo 10 pessoas e nunca aprendeu isso, que é uma skill que você tem que aprender a fazer. Então, com certeza, eu acho que até mais do que a remuneração em muitos casos, é o maior determinante pra você sair da empresa. Ou ficar, a pessoa, mano, vive, tá lá, adora o chefe, pô, você muda de empresa, o seu chefe muda de empresa, te leva junto, sabe? Você não sabe, deve conhecer um monte de gente. Sei bem. Então é muito isso. Entendo. Cara, e quando, vamos falar um pouco, pô, você tem que ir daqui a 10 minutos, né, mano? Então vamos indo pro final aqui. Mas, cara, eu queria falar um pouco de cultura, assim. Eu acho que uma das coisas que eu fico assim, mano, por que o RH é responsável pela cultura, tá ligado? Acho que, pô, a empresa inteira tem que ser responsável pela cultura, né? Então, como que você vê, tipo, qual que é o papel de fato do RH nisso e como que o RH de fato pode estar ajudando nisso? Boa, eu acho que a cultura vem dos founders, eles que definem a cultura. O RH tem que ajudar a propagar isso. Não definir isso, ajudar a propagar. Então, assim, como que eu garanto que, seja a cultura que for, eu não tô aqui para julgar com a cultura certa e errada. Determinei a cultura, chama XPTO. Ela tem que criar rituais e processos, se é que eles precisam, dependendo da empresa, para propagar isso e garantir que ela consegue tirar as pessoas que não estão de acordo com os valores culturais. E eu acho que a melhor coisa que você pode fazer para criar uma cultura forte não é em quem você traz, é em quem você tira. Porque você permitir uma pessoa que não está de acordo com os valores culturais da empresa, quebra a cultura. Mais do que trazer outras 10 pessoas que estão de acordo. Então, é responsabilidade do RH ajudar os líderes a identificar isso e realmente remover isso. Ainda mais quando a gente fala de líderes incapacitados que não sabem, nunca aprenderam a fazer isso. Cara, eu queria, tipo, você falou aquela conta, né, que quando você perde alguém que você não queria perder, tem um custo de 1 ano e meio e tal. Mas, pô, o caso muito clássico é o maluco que ele entrega bem, mas ele é tóxico pra empresa, né? Tipo, existe algum estudo de qual que é o custo dessa pessoa? Assim? Eu não tenho esse custo, mas eu acho que, assim, a galera, o proxy que eu já vi, que não era da pessoa que entrega bem e é tóxico, mas o profissional ruim, e aí definido de forma ampla, não só por ser tóxico, às vezes performance, causa um impacto cultural, que isso é qualitativo, não é uma... Assim, eu já ouvi de outras pessoas falando, e, bom, experts, né, de mercado falando assim, que falam que é a mesma coisa que 10 pessoas que têm os valores alinhados e fazem as coisas certas. É mais ou menos a conta ali. Mas é uma coisa mais, assim, não é que nem o que eu te falei ali, foi um estudo da McKinsey que foi feito. Então, eu diria nessa linha, mas essas pessoas são as pessoas mais difíceis, né? Porque elas estão entregando valor para a empresa. Então, a curto prazo é muito difícil de tirar elas. E aí, o problema é quando a empresa se torna refém delas. Então, o que eu acho que você tem que fazer, para ser bem pragmata, não é, cara, eu vou pegar e tirar essa pessoa. Eu vou garantir que eu não dependo dessa pessoa para eu poder realmente fazer um ajuste. Então, você como empresa nunca quer estar sendo refém de ninguém. Você nunca quer estar criando um ambiente onde só essa pessoa sabe de uma coisa, só essa pessoa pode fazer, porque independente dela andar bem ou não, você não pode aceitar esse tipo de coisas tóxicas na empresa, né? Pois é, especialmente, cara, um problema que eu já sofri, por exemplo, é, cara, eu sou uma empresa early stage e tal, e tipo assim, pô, a pessoa não tá mandando bem, mas eu fico assim, caralho, Bruno, vai dar tanto trabalho eu parar o que eu tô fazendo, tá ligado? Pra eu achar uma pessoa nova e onboard essa pessoa, tá ligado? Então, mas agora, olha isso, eu concordo, eu tenho o mesmo sentimento, né? E, cara, talvez eu faça isso mais pra frente, depois mais pra frente, passou 2 anos, não fiz ainda, né? Exato. Mas aí, quando você pega uma pessoa que é muito boa mesmo e bota lá, cara, a vida muda, né? Nossa, esse cara só entrega, faz tudo, etc. Então, eu acho que o que a gente força eu e o Chris a fazer é pensar na pessoa que, no mundo ideal. Se eu conseguisse, olha que maravilha seria. E aí eu faço isso, eu tento otimizar pra isso, e o custo é que eventualmente eu tô overwhelmed, eu tô me ferrando, tenho que trabalhar extra pra compensar pra aquela decisão dura que eu fiz. E não vou falar que a gente faz de forma perfeita, mas eu acho que é uma das coisas que o modelo americano ensinou a gente a ser bem duro, sabe? Recrutamento, você sente que vocês mandam bem hoje, não? Cara, recrutamento eu acho que é uma coisa que a gente agora, nesses últimos 6 meses especialmente, pegou a manha de referral, que é a nossa métrica mais importante interna. O time recomendando pessoas, eu diria que mais de 70% das pessoas que hoje estão na Comp vieram de recomendações internas. Pessoas que ou eu conhecia ou alguém da Comp conhecia na rede, e cada vez mais isso vai se amplificando. Então, isso eu acho que é uma coisa, mas nem é um recrutamento tão explícito, tipo, vou mandar mensagem para um monte de pessoa, vou postar página de carreira em tudo que é lugar, é mais nessa linha que a gente faz.
Pô, cara, vamos indo pro final do episódio aqui, né, cara? Que eu não quero atrasar você também, cara. Tem uma pergunta que a gente sempre faz no final do episódio, que é tipo, cara, qual que você acha que é o seu superpoder e não vale resiliência? Boa. Justíssimo, porque acho que tu não fala isso. Eu acho que é criar produto 0 a 1. É realmente fazer uma coisa que, tipo, eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra escalar as coisas, etc. Mas quando você não tem nada e fazer alguma coisa que algum grupo de pessoas ama, que é como eu defino de criar de 0 a 1, é uma coisa que eu acho que eu faço especialmente bem. Fiz isso diversas vezes, tô fazendo novamente na Comp, conforme toda vez. E é assim que eu e o Chris a gente se divide, né? Eu acabo cuidando das apostas. Você é o forward deployment. Muitas vezes. Hoje eu atendo diversos clientes, eu tô atendendo clientes, tô fazendo. E é isso, porque eu quero estar nessa frente do que é o novo que vai vir pra Comp. O Jotinha, né, como sócio lá na Lud, ele fala um negócio que eu acho muito genial, que ele fala que tem uns caras que são empreiteiros e uns caras que são os bandeirantes, né? Os caras que estão, tipo assim, pô, na vanguarda lá, achando, procurando, e tem os caras que vão construir estrada, tá ligado? Exatamente. Então eu diria que eu sou mais esse aí, que vai estar sempre na vanguarda ali, procurando o que são os próximos passos, cara. Fechou, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente, velho. Obrigadão aí. Tamo junto. E, cara, ó, só fala aqui no episódio, ó, segue e curte o GigaCast. Por favor, segue, curte, Instagram, tudo que é rede social. E fala pra assistir o trailer do próximo episódio. Que vai ser show, hein? Fala assim, assiste o trailer do próximo episódio. Assiste o trailer do próximo episódio, vai ser show. O cara comercial que não era bom em pegar mulher, ele não é tão bom no comercial assim, que pra ficar com uma garota, você tem que estar disposto a tomar fora. E o jogo da venda também, você tem que tomar não. Tudo é uma taxa de conversão. Vender no Brasil tem uma conotação negativa. Poucas pessoas batem no peito e falam com orgulho, eu sou vendedor. O Adib, que é dono da CIMED, ele fala, eu sou vendedor. Ele fala, eu sou empresário. O cara que é a cabeça por trás do grande sucesso aí do Paulo Marçal, outros nomes, já vendeu mais de 700 milhões de reais com vocês, Marcos Paulo.